Irão continua a ser visado por ataques numa altura em que Donald Trump afirma que pode ser alcançado em breve um acordo para pôr fim à guerra. O presidente dos Estados Unidos afirmou que não teria qualquer problema se um petroleiro russo levasse ajuda humanitária a Cuba. Mercados europeus abriram em baixa na segunda-feira, numa altura em que persistem o aumento dos preços do petróleo e as tensões geopolíticas no Médio Oriente. Numa época de instabilidade imprevisível, a Europa quer aprender com a preparação militar da Finlândia. O Irão voltou a ser atingido por ataques aéreos na madrugada de segunda-feira. Mesmo depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que poderia ser alcançado em breve um acordo para pôr fim à guerra. O Ministério da Energia do Irão comunicou cortes de energia na capital de Teherão e em áreas próximas, na sequência de bombardeamentos em instalações do setor elétrico. Já o Kuwait relatou a morte de um trabalhador após um ataque ter visado uma central elétrica e uma instalação de dessalinização de água. And we will probably, I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. O presidente do parlamento iraniano acusou Washington de usar a diplomacia como cortina de fumo ao alertar para uma possível invasão terrestre. Entretanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou no domingo planos para alargar a invasão terrestre do seu país ao sul do Líbano. Em toda a região, o número de mortos continua a aumentar à medida que a guerra entra no segundo mês. E apesar das tentativas diplomáticas, os Estados Unidos têm também vindo a destacar mais recursos militares para a região. Já o Washington Post reporta que o Pentágono estaria a preparar planos para semanas de operações terrestres, incluindo potenciais ataques a locais próximos ao Estreito de Hormuz. Isto apesar de Trump ainda não ter aprovado qualquer mobilização. Os mercados europeus tiveram um início lento na sessão de segunda-feira, com os futuros a apontarem para quedas nos principais índices. Isto numa altura em que o sentimento dos investidores se mantém cauteloso devido às tensões geopolíticas no Médio Oriente. O cenário surge no momento em que o presidente dos Estados Unidos levantou a possibilidade de as forças do país tomarem a ilha de Cargo no Irão, o principal terminal petrolífero de Teherão no Golfo Pérsico. Além disso, aumentaram os receios de que os aliados do Irão possam tentar novamente bloquear as rotas marítimas do Mar Vermelho. Estas tendências surgem na sequência de perdas na Ásia, onde as ações caíram na sua maioria durante a noite. À medida que se mantinham as preocupações em torno da subida dos preços do petróleo e da possibilidade de uma nova escalada na guerra dos Estados Unidos com o Irão. Na sexta-feira passada, as perdas acentuadas em Wall Street marcaram a quinta semana consecutiva de quedas. A mais longa sequência deste tipo em quase 4 anos. As preocupações dos investidores têm sido particularmente agudas devido ao risco de perturbação do acesso ao Estreito de Hormuz, uma rota crítica para o transporte global de petróleo. Receios que se intensificaram depois de militantes Houthis apoiados pelo Irão terem disparado mísseis e drones contra Israel. Um protesto em marcha lenta convocado pela Organização Europeia de Transportes Rodoviários está a perturbar o trânsito na capital francesa. Mais de 150 autocarros e caminhões estão a causar congestionamentos de trânsito para protestar contra o aumento dos preços dos combustíveis e exigir um apoio mais significativo por parte do governo. A ajuda excepcional de 50 milhões de euros anunciada na sexta-feira pelo governo e prevista para abril permite que as empresas em dificuldade recebam 20 cêntimos por litro de combustível durante o mês. No entanto, está a gerar críticas. L'aide de 20 centimes proposée par le gouvernement n'est pas suffisante puisque nous avons fait nos tarifs avec au moins 50 centimes du prix du gasoil en moins et on ne peut pas, donc avec 20 centimes, on ne s'en sort pas. Et ce qu'on réclame, c'est 2 aides. Une aide à la pompe
pour le futur, pour aider le carburant, la hausse du carburant, et une aide forfaitaire par véhicule, que ce soit des cars ou des camions, de 1 500 € pour des véhicules lourds, pour pouvoir absorber une partie de ce qui a été dépensé en mars sur le carburant. Após o anúncio do governo, o sindicato reconheceu um primeiro passo, mas salientou que não pode por si só constituir uma resposta suficiente à crise. Na segunda-feira, o ministro dos Transportes afirmou que a ajuda poderá ser prolongada se a situação persistir. O presidente dos Estados Unidos afirmou que não teria qualquer problema se um petroleiro russo ao largo da costa de Cuba fornecesse ajuda à ilha. Trump pareceu assim confirmar as informações de que uma embarcação russa alvo de sanções se encontrava nas proximidades do local, com chegada prevista na terça-feira. Cuba tem sido fortemente afetada pelo bloqueio petrolífero imposto por Washington. We have a tanker out there. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. That report is true as far as you know. Well, I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that that's not Whether it's Russia or not. Os peritos dizem que o carregamento previsto poderá produzir cerca de 180 mil barris de gasóleo, o suficiente para satisfazer a procura diária de Cuba durante 9 ou 10 dias. O bloqueio dos Estados Unidos tem tido um efeito devastador sobre a população civil, que sofre com longos cortes de energia e com a escassez de recursos. Um número crescente de Estados e organizações humanitárias intensificaram as ações para levar ajuda à ilha, enquanto a ONU alerta para o agravamento da crise. Antes da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, a maioria dos finlandeses defendia que não era necessário aderir à NATO. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando a Finlândia foi temporariamente ocupada pela Rússia, o país desenvolveu e manteve o mais alto nível de proteção de defesa através da vigilância pública e da dissuasão com um exército bem financiado, que recorre ao recrutamento de jovens para um serviço militar obrigatório de pelo menos 1 ano. Mesmo durante a pacífica era pós-soviética, a Finlândia nunca baixou a guarda. Agora a Europa quer aprender com a preparação finlandesa. Finnish border guards have to be prepared for any low-level incident, but also including a full-scale invasion. This is Finnish territory, but also NATO territory. Also not too far away from here is Russia's nuclear deterrence. It's part of defense system of Finland, so we prepared also to part of Finnish territorial defense. And what does that mean? We, for example, we train our conscripts for our reserve, which is a useful tool if necessary on the wartime. So basically a full-scale invasion? Yeah, that's correct. Na fronteira com a Rússia, os recrutas são treinados para uma vasta gama de funções no exército. I've never held a rifle in my life, so first time shooting was in the army. You start off with the basic assault rifle, and I found out in the army that I have a gift for shooting. So that's how I got into this marksman. A guerra da Rússia na Ucrânia teve consequências diretas para o povo indígena Sami, nativo da Rússia, Finlândia e Noruega. O povo Sami da Finlândia teve de cortar laços com os seus irmãos russos, muitos dos quais foram forçados a alistar-se no exército para atacar a Ucrânia. One of the terrible things is that some of the Sami brothers on the Russian side have been forcibly conscripted to the Russian army and sent to the war front in Ukraine. And we have also lost at least, I think, 7 Sami young men. And it's a huge loss in a small community, about 2,000. A Europa reconhece agora que a aliança transatlântica já não é tão viável como outrora. Os Estados Unidos apelam à Europa para que apoie os seus esforços de guerra no Irão, sob pena de se retirarem completamente da ajuda à Ucrânia em matéria de informações militares, enquanto esta se defende da Rússia. Ukraine is not a bargaining chip. As I said, a shift of attention also from the US would be a huge mistake. But what we have to do is to continue to convince the US that they have to be engaged to help Ukraine, and we have to do our job also to reinforce our support to Ukraine from the military, financial perspective. A fronteira da Finlândia com a Rússia estende-se por 1.350 km, sendo a maior dentro da NATO. Os finlandeses dizem que estão preparados para tudo.
Em Amsterdão, sessões de música clássica ao vivo têm ajudado os alunos a estudar. Enquanto os estudantes digitam, rabiscam e fazem apontamentos, ouvem-se as notas do violino e violoncelo a preencher a sala. As sessões organizadas pela Associação Juvenil do Concertgebouw Entrée querem aumentar a concentração dos estudantes e atrair um público mais jovem. It's actually very calming and helping and concentrating on the work that we have to do, which is something that surprises me because normally I don't really listen to classical music, so that's a new experience for me. Os bilhetes custam apenas 2,5 € e incluem Wi-Fi gratuito. The reason why music in the background can be so soothing almost is that it creates a state of flow. And flow is this mysterious balance between your level of skills and being challenged. And you want to be in that sweet spot. You don't want to be over-challenged. You don't want to be under-challenged. And I think music in the background can help you to reach a state of flow. And everybody knows when you reach a state of flow, you can go on endlessly and be enormously productive. I don't think it's difficult to multitask here because it's really quiet environment and nice quiet music, so that helps me to concentrate and I'm not having any difficulties multitasking. A ideia surgiu em 2020 durante a pandemia para apoiar estudantes à distância e desde então as sessões têm sido um sucesso.